Fala, dentista! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2024. E antes da gente ir para o vídeo, eu quero te desejar um feliz 2024. Um ano cheio de realizações, um ano que você consiga chegar mais próximo do seu sonho, da sua missão de vida, dos seus objetivos, e que com isso você amadureça. E quanto mais maduro a gente se torna, mais feliz a gente é também, porque a gente sofre menos com as situações, com os desafios que a vida traz. Então, de coração, é isso que eu desejo para você, e que a gente caminhe aí mais um ano junto, que eu possa contribuir de alguma forma com a sua vida. Certo? Bom, sou Juliana Rossi, eu sou dentista há 18 anos, protética há mais de 23 anos, uma completa apaixonada por dentes. E nesse vídeo eu quero falar sobre 3 aprendizados que eu tive em 2023, baseado na minha experiência lá com a clínica e com o laboratório. Mas antes da gente ir para o tema do vídeo, eu quero te falar para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E essa galera do YouTube sempre pede isso. A gente pede isso porque quando a gente tem mais inscritos, mais curtidas e mais compartilhamentos, o YouTube entende que esse é um vídeo importante, que as pessoas gostam desse vídeo e aí ele distribui para mais gente. Então isso ajuda bastante realmente o nosso trabalho aqui na internet, que de verdade, genuinamente, é contribuir com a vida das pessoas. E lá no final, a minha compaixão sempre vai ser com o paciente e com o dentista também. Eu quero que o dentista viva de uma forma mais leve. E às vezes não é muito isso que acontece, né? Então eu quero compartilhar com vocês o que eu faço no meu dia a dia, baseado em experiência clínica. Beleza? Então vamos lá. 3 pontos que eu quero tocar. O primeiro ponto é a importância de método e processos. O segundo ponto é a importância sobre encantar o cliente. E o terceiro ponto, e agora os retrabalhos. Os retrabalhos vão chegar e o que será que vai acontecer com o nosso consultório? Então eu quero abordar esses 3 temas porque, honestamente, quando eu olho para 2023, eu aprendi um pouco mais sobre isso e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bom, o primeiro ponto que eu falei sobre processos e método, a importância disso. Mais uma vez, 2023 vem me mostrando isso. A gente que é dentista e é operacional ali de executar aquela função, né, aquela operação na boca do paciente ali, né, executar o processo, muitas vezes a gente já está adaptado a esse processo, né, porque a gente tem uma forma de fazer o que a gente faz. Se eu te perguntar como você faz a restauração, você vai dizer qual é o passo a passo que você usa. Mas às vezes para gerir o negócio, a gente acaba falhando nisso. E independente se você tem uma clínica, se você tem um consultório, se você trabalha para alguém, você é empresário da sua própria empresa, que é você. Então, mesmo trabalhando sozinho, mesmo trabalhando dentro de um negócio de alguém, você também vai ter essas áreas de uma empresa. Então, esses processos vão ajudar bastante você melhorar os seus resultados. Como eu falei, eu sou dentista mesmo, raiz, né? Me formei para ser dentista e com o tempo eu percebi que eu precisava aprender sobre negócios, sobre empresa e me tornar empresária. E aí foi quando eu fui buscar cursos e livros e vídeos sobre esse assunto para que eu aprendesse as habilidades que eu não tinha. Então, no primeiro ponto da minha carreira, eu me dediquei em ser dentista e queria ser a melhor dentista que eu pudesse ser. E depois eu vi que eu agora precisava adquirir outras habilidades. Então também fiz curso nessa área e participei de grupos onde tinha outros empresários. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com desse processo, que minha empresa precisava ter processos bem definidos. E eu achava, honestamente, que aquelas pessoas elas não entendiam do meu negócio. Quem não entendia o que elas estavam dizendo era eu mesmo. Eles sabiam o que eles estavam falando. Mas para mim, como que eu ia criar um processo de como fazer o que eu faço? Para mim aquilo era muito complexo. Então, eu comecei por uma área que na verdade era meu trauma, meu drama. E talvez você vai sentir essa dor aí do outro lado. Se você tem um consultório ou mesmo que você trabalhe numa clínica de alguém, talvez você já tenha visto isso acontecer lá também. O que começou a acontecer comigo?
eu comecei a ter, assim, eu tinha auxiliar de consultório, auxiliar saía e eu tinha que contratar outra, e isso é uma coisa que de tempo em tempo repetia. Enquanto eu era prestadora de serviço, enquanto eu tenho clínica, então eu já vi muitas vezes isso acontecer. E não é legal, né? Porque a gente treina uma pessoa, quando essa pessoa já está afiada, ela vai embora, você fala, meu Deus, vou fazer tudo de novo. Então, os processos ajudam nisso. Então eu quero te dar 2 exemplos onde o processo funcionou muito bem pra gente, vem funcionando, e um especial que eu falei, cara, que incrível, né? Que incrível ter um método de como fazer as coisas. Bom, o primeiro contato que eu tive então com o processo foi esse empresário que me ensinou isso, né? Na verdade me alertou sobre a importância de fazer isso. E aí tá bom, então vou lá fazer. Arrumei uma ferramenta onde escrever o processo, isso pouco importa, você pode fazer no Word, você pode fazer até num papel, desde que você use, né, num caderninho. Comecei a escrever os processos, por exemplo, aonde que eu comecei? A auxiliar para montar a bancada, porque era meu drama. Eu não queria toda vez ensinar tudo de novo para a pessoa. Então eu comecei a fotografar as bancadas de acordo com o procedimento que eu executava para que ficasse mais tranquilo da próxima auxiliar já ter um caminho de como fazer. E aí, beleza, fui escrevendo e fui vendo que não dava certo. Aí eu fui falar com ele novamente, falei, olha, então, estou escrevendo os processos, mas não funciona. As pessoas não olham lá para saber o que tem que fazer. E aí ele falou assim, olha, Juliana, existe uma coisa que você vai ter que comprar primeiro a ideia disso. A cultura tem que vir de você. E para que você faça isso, ficar forte dentro da sua empresa, toda vez que alguém te perguntar como faz alguma coisa, ou toda vez que tiver alguma coisa que precisar ser alterada, você vai precisar criar essa cultura de olhar os processos. Então, vieram perguntar alguma coisa para você, você devolve perguntando assim, isso está escrito lá nos processos? Se não tiver escrito, vamos escrever uma nota sobre isso, né? Vamos detalhar como fazer isso lá nos processos? E a ferramenta que então eu usei naquela época chama Evernote, que é como se fosse um aplicativo, tem um aplicativo e tem um site também, que é onde você cria notas, né? Cria cadernos e notas. Mas a ferramenta, na verdade, não importa muito. E então eu fui, comecei a escrever. Quando ele falou isso sobre mentalidade, eu falei, poxa, é verdade. E aí eu comecei a fazer essa devolutiva. Olha, tem lá no Evernote isso? Vamos escrever uma nota nova sobre isso? E assim foi indo, até que eu percebi que, de novo, quando eu ia perder uma auxiliar e contratar outra colaboradora, antes que ela começasse no trabalho dela, eu passei o login e a senha para ela poder ter acesso aos processos. E eu vi que isso adiantou muito a minha vida. Por quê? Quando ela veio trabalhar, ela já sabia, assim, que onde consultar, não que ela soubesse tudo, mas ela já tinha uma noção e ela mesma pegava as fotos que estavam lá no processo da bancada e ela passou a montar a bancada de forma muito mais independente. E isso, na verdade, facilita a nossa vida e também facilita a vida do colaborador. Porque as pessoas não entregam aquilo que não está claro para elas. Se está claro, ela vai entregar. Óbvio que tem pessoas que aí não vão encaixar no papel que a gente precisa, pode ter diferença de cultura, mas ela sabe o que ela precisa entregar. Na grande maioria, o erro sempre é da liderança porque não está claro o que a pessoa precisa entregar. Legal, então eu já tinha experimentado isso em 2023, isso continuou. E a gente, assim, não que seja fácil, não que esteja tudo escrito, mas a gente está na caminhada de criar a cultura de processo. No laboratório mesmo é um pouco mais difícil escrever o processo, ler o processo, mas nós vamos chegar lá porque eu já entendi o quanto isso realmente traz de benefício, certo? Agora, o segundo exemplo que eu queria contar para vocês é que quando eu comecei a ensinar aqui no YouTube e quando eu também tive turmas já, né, de curso, eu comecei a perceber que as pessoas diziam assim para mim, Ju, mas para você é fácil, eu não consigo. Ju, você faz isso porque você é protética. Então, existiam sempre muitas objeções. E quando eu comecei a ensinar, eu tive que parar para pensar como eu fazia o que eu fazia. Então, eu também tive que escrever um método, uma forma, um passo a passo, certo? Quando eu comecei a escrever isso, foi ficando cada vez mais claro
E aí, com essas objeções dos meus seguidores, dos alunos, eu comecei a pensar assim, caramba, mas será que eu consigo realmente, por esse método, fazer com que alguém realmente entregue resultado como eu consegui? Então eu precisava testar isso. E fui testando através dos vídeos aqui do YouTube, através das turmas de curso e do feedback dessas pessoas e o que realmente estava acontecendo no consultório delas. E de forma mais distante dos alunos e do YouTube, eu via que alguns sim tinham resultado, aqueles que realmente colocavam em prática, porque se não colocar em prática, aí nenhum curso vai funcionar, né? Mas a gente tem uma parceira lá na clínica, que é a doutora Nath. Eu vi nela características que eu achava que ela ia curtir fazer faceta. E eu comecei a falar sobre isso com ela. E ela falou as mesmas objeções dos alunos ou dos seguidores. Ah, Ju, mas você consegue porque você é protética. Eu não vou conseguir. As mesmas coisas. E eu falei assim, olha, você topa reproduzir esse método que eu faço? Você topa fazer exatamente como o passo a passo que eu já fiz e tive um resultado X? Não porque eu tenha a verdade absoluta, longe disso, mas é porque eu queria testar o meu método para ver se com outra pessoa eu conseguia fazer. E ela topou. E aí 2023 foi lindo nessa perspectiva disso, exatamente, né, do resultado disso, porque ela começou a aplicar. E mesmo com as objeções, e não vou conseguir, e tá muito difícil, ela seguiu. Toda vez que ela tinha uma objeção, eu falo, vamos lá, vamos fazer. E aí seguiu o passo a passo. E esse passo a passo começou a trazer retorno. Qual o retorno? De alguma forma mostrar para o paciente que ela podia fazer, encantar o paciente, que já a gente fala sobre isso, e o paciente querer fechar o tratamento. E eu vi que sim, quando a gente tem um método, a gente consegue tornar algo que era subjetivo em algo mais matemático. Ah, mas será que ela vai fechar o mesmo tanto de caso que eu fecho? Aí existe uma parte subjetiva, que é o jeito que ela fala, o jeito que ela conversa com o paciente, como ela cria afinidade com o paciente, claro, mas o grosso é possível reproduzir através de um método. Então, assim, para falar do último caso, vou falar só do último caso de 2023, ela pegou um caso que ela falou, esse caso vai ser as mesmas objeções que eu tenho, inclusive até hoje. Esse caso vai ser difícil, aí será que vai ficar bom? Falei, vai lá, Nath, esculpe o instrumento diagnóstico, beleza. Colocou na boca do paciente, a paciente ficou extremamente encantada. E se a gente tivesse, se a gente tivesse nos permitido ser influenciado pelas nossas objeções, sabe, de falar assim, o caso é difícil, acho que a paciente, não sei se a paciente vai ter dinheiro, se vai ter uma condição financeira para fazer, talvez a gente não teria seguido. Então, o passo a passo e o método faz você seguir apesar das objeções. E foi isso que aconteceu. Ela seguiu e a paciente fechou o tratamento. A paciente deu uma entrada de 20 mil reais e o tratamento dela ficou mais do que 50 mil reais. E era uma paciente que, se você olhasse o caso, olhasse a paciente, você não imaginaria, a gente não imaginaria isso. Por isso que o passo a passo salva. O passo a passo é aquilo que você precisa fazer para ter um resultado X. Você torna algo mais subjetivo em algo mais matemático. Então foi incrível assistir isso. E isso, o que eu quero tirar de mais valioso aqui para você esse vídeo? Não é para dizer que a gente sabe fazer e que a gente tem resultado, não. Para você ver que é possível. Que não é porque eu sou protética ou porque... Não, é possível fazer isso. Beleza, aí o segundo ponto que eu quero falar sobre o encantar o cliente. A importância de encantar o cliente. Que mais uma vez eu vi nítido, claro, em 2023. Quando você encanta o seu cliente, esse cliente vai resolver como que ele vai ter que fazer para comprar o seu tratamento. Se você realmente encantar. Para pensar comigo. Você acha, todas as pessoas que têm um iPhone, você acha que tem condições financeiras de comprar esse iPhone? Ou essa pessoa, ela foi atrás, era um desejo, era um sonho, era uma vontade, e ela foi atrás de como resolver como realizar esse desejo?
Toda pessoa que tem um carro, de repente ela pode ter esse carro, ou de repente ela fez um financiamento para realizar esse desejo. Só que o nosso paciente, ele não vai tomar a decisão de gastar um dinheiro de um carro, muitas vezes na boca, se aquilo não for palpável para ele. O que falta? Ele entender o tamanho daquilo que a gente pode entregar para ele. E aí, gente, a forma mais incrível de encantar o paciente é com ensinamento diagnóstico e é com mockup. Eu falo isso o tempo inteiro. E eu ensino isso porque realmente é transformador. Porque o paciente passa, depois que ele prova e tira aquele mockup, ele agora tem um problema. Porque antes ele não tinha um problema, porque o dente dele era daquele jeito, mas ele viu algo incrível e foi removido e agora ele tem um problema sério. Por quê? É como se eu tivesse experimentado a roupa mais incrível da minha vida, que eu falo, cara, eu quero essa roupa, ou qualquer outra coisa que seja, é só que veio na minha cabeça a roupa, e eu deixo essa roupa lá na loja, e eu fico pensando de como que eu vou fazer para comprar aquilo, eu quero voltar o mais rápido possível. É esse desejo de encantamento que a gente tem que gerar no paciente. E, gente, honestamente, de uma forma muito, talvez, meio atrasada, meio antiga, o ensinamento diagnóstico manual mesmo, analógico, sabe, feita na mão, ele tem esse poder. E eu sei que você pode estar pensando assim, nossa, numa era digital, né, com software, com scanner, com ensinamento diagnóstico digital, a Ju vem falar de ensinamento diagnóstico, mas é porque eu conheço o poder disso. Eu sei que se você pegar para encerar os seus próprios trabalhos, além de você economizar com o laboratório de prótese, porque eu tenho um laboratório de prótese, qual é o meu interesse de te ensinar algo que você poderia gastar comigo? Então, se eu estou ensinando é porque é genuíno, você vai aprender a desenvolver muito mais a sua habilidade manual, isso vai te ajudar, inclusive no preparo de faceta preparo de faceta de porcelana, ou principalmente, né, quando você vai fazer uma faceta de resina, mas também vai mudar a sua visão, como você enxerga, você vai... assim, o aprendizado que você tem de fazer um ensinamento diagnóstico é gigantesco e facilita muito você encantar o seu paciente. Se você encantar seu paciente, você não precisa vender para ele, você só tem que encantar. Encantou, acabou. Quem vai tomar a decisão de querer aquilo é ele, que agora ele já quer. Beleza, vamos para o último ponto, que é o ponto de retrabalho. Agora eu te deixo uma pergunta. Você está pronto para refazer os casos de faceta que os pacientes têm feito hoje em dia? Então, segundo semestre de 2023, eu já comecei a conversar com vários pacientes que já fizeram faceta de resina e que estão insatisfeitos. E aí pensa comigo, se fazer um trabalho já é trabalhoso, já é desafiador, refazer é um pouco mais difícil. Eu me lembro que quando eu trabalhava no laboratório de prótese, sentada na bancada mesmo como protética, lá a gente recebia muitos estagiários. E eu dava enceramento de copy, enceramento de dente, eu dava coisas para eles ir fazendo, até para eu conhecer a habilidade deles e também para desenvolver isso. E eu me lembro que se fosse um trabalho mesmo, né, não um modelinho de estudo, trabalho do dia a dia do laboratório, se eu tivesse que consertar, era muito mais difícil para mim do que fazer um novo. Então, quando a gente precisa consertar, a gente tem que ter a visão do correto para conseguir acertar o que está errado, vamos dizer assim, né? E é o que vai acontecer. Então, você vai pegar casos, vai chegar no seu consultório, você querendo ou não, pessoas que estão com facetas e estão insatisfeitas. E aí? O que é que você vai fazer com esse paciente? Você está preparado para isso? Porque esse paciente ele precisa de você. Ele não pode ficar com esse trabalho que está incorreto. Ele não pode ficar com uma faceta com volume a mais na cervical. Ele não pode ficar com uma faceta que ele não consegue fazer higienização e passar o fio dental adequadamente. Você vai precisar fazer alguma coisa. Então, é importante se preparar para isso. O que é que você vai fazer? Como você vai fazer isso? E eu vou deixar até agora aqui um canal aberto para você. Eu deixei durante o vídeo todo o meu arroba aqui do Instagram, porque se você quiser falar comigo, para qualquer coisa que seja, alguma ajuda, o que você precisar de mim, me manda um direct no Instagram,
porque lá no Instagram eu respondo mais rápido. Aqui no YouTube eu acabo demorando um pouquinho mais, porque tem tanta coisa para responder que aqui no YouTube eu acabo sendo mais lenta. Então pode me mandar um direct lá no Instagram e eu vou deixar esse canal aberto para você usar quando você precisar. Pegou um caso que você tem que refazer, você fala, Ju, eu quero ajudar esse paciente, mas eu não sei nem por onde eu começo. Manda pra gente, nosso laboratório vai te ajudar a analisar a foto do caso, a ver o que tem que fazer, onde que tem que diminuir, até mesmo desgastar o gesso, né? Você vai fazer uma moldagem da boca do paciente e ver por onde começar. A gente vai te ajudar. É só você me mandar um direct aqui lá no Instagram, que lá eu respondo mais rápido e eu quero te ajudar. Porque, na verdade, eu te ajudo como dentista e também acabo ajudando o paciente. Porque eu sei que em 2024 essa vai ser uma realidade muito comum dentro do consultório, infelizmente. E a gente tem que fazer algo pelos nossos pacientes. Afinal de contas, quando a gente se formou, a gente levantou nossa mãozinha lá e fez um juramento por eles, né? Então, eu tô aqui para te ajudar para isso. Beleza? Então, recapitulando, a importância de ter métodos e processos, o quanto isso pode mudar os seus resultados. Como encantar o cliente, né? O encantamento do cliente faz com que ele feche o tratamento sem nem você precisar vender, você só precisa encantar ele. E o terceiro ponto é, o que você vai fazer com os retrabalhos que vão chegar no consultório? Lembro que estou à sua disposição no que eu puder ajudar, só me mandar o direct no Instagram, e é isso aí, um ajudando o outro. Até o próximo vídeo e que seu 2024 seja incrível e que você, junto comigo, a gente leve mais sorrisos espontâneos por esse mundão e faça as pessoas, de certa forma, mais felizes por isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.